Esse negócio prompt assim... seu eu vou comprar, tá? Esse prompt seu deve ter ficado bom. Se eu fosse você, eu vendi. Em torno de 130 mil novos clientes foram conquistados. 130 mil novos clientes. Isso só no ano passado, que a gente lançou em 2024. Não adianta você dar qualquer comando, porque vai vir uma resposta daquilo que você perguntou. Qualquer profissional vai ter que interagir com uma IA generativa, ponto. Porque isso escala seu trabalho profundamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, métodos e os bastidores das organizações. A diretoria é um oferecimento da Tecni Methods, um ecossistema de métodos. E patrocinada pelo Hermes Pardini, que há mais de 65 anos cuida bem da nossa gente. Pessoal, se você acompanha a gente, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos ao que interessa, então? Vamos. Hoje temos o prazer de receber conosco o João Alvarenga, diretor executivo de TI e Digital do Grupo Fleury. Com uma sólida formação acadêmica em administração de empresas e mestrado em engenharia, João também possui especialização em digital, dados, analytics e inteligência artificial em instituições bem renomadas, como a Kellogg, o MIT e Harvard. À frente da transformação digital no Grupo Fleury, João lidera iniciativas que estão revolucionando a forma como a tecnologia é aplicada na saúde, impactando milhões de vidas. Seja muito bem-vindo, João. É um prazer tê-lo conosco. E agora eu acho que assim, pra gente começar, né, e esquentar os nossos motores, conta pra gente essas grandes buzzwords, inteligência artificial, big data, como é que isso vem revolucionando o mundo da saúde, tanto lá fora, mas também aqui no Brasil. E conta um pouquinho também da sua trajetória pra gente. Legal, obrigado pelo convite. Bom, acredito que a gente esteja passando por um momento único na história em relação à tecnologia e como ela vai ser um grande aliado da saúde de toda a população mundial. Acredito que ao longo de todos esses anos, todas as companhias que trabalham com saúde, hospitais, clínicas, operadoras de saúde, vêm acumulando uma grande quantidade de dados. Mas o dado por si só não vale nada, ele tem que virar informação. E acho que a tecnologia chega num momento que ela vai fazer sentido para todos esses dados, para transformar isso em informação estratégica, para no final do dia, os grandes objetivos, vamos falar assim, de uma forma mais social, mais mundial, o grande objetivo é o tratamento mais personalizado para cada paciente, é o tratamento antecipado para tratar a saúde, não a doença, e no caso de doença, ter um tratamento muito mais especializado, muito mais individualizado, e também para todos os players de saúde. Auxiliar aí médicos nas tomadas de decisões, ser um auxílio dos médicos na tomada de decisão, também todo o ecossistema de saúde para que ele seja mais sustentável. Então a gente começa a falar de interoperabilidade entre todos os players, de prontuário eletrônico de saúde unificado de todos os pacientes, onde o paciente tem o dado e ele disponibiliza para qual hospital, para qual clínica, para qual médico ele desejar. Então a gente começa a ter, o insumo a gente já tem, que são os dados, uma grande quantidade, mas a gente nunca soube, essa é a verdade, a gente nunca soube trabalhar isso bem. Então acredito que a máquina é um grande aliado para transformar isso tudo em informação. Até para a população, né, falando aqui para todo mundo que assiste a gente, o João comentou aqui de prontuário, por exemplo, e aí a gente já acompanha alguns projetos nesse sentido. Eu acho que é isso, assim, entendendo a dor do paciente, que hoje, toda vez que ele chega no médico, parece que ele tem que contar a história dele inteira para o médico, né? Então, a gente já enxerga um futuro onde esses seus dados vão estar na mão de qualquer instituição, e aí realmente você não vai ter quebra no seu tratamento, né? Você vai ter... O sistema de saúde vai te conhecer de uma forma mais fluida. Eu acho que esse é o ponto, assim. E aí isso agiliza tratamento, a gente antecipa aí algumas questões envolvendo doença, né? Porque às vezes você tem várias doenças que se manifestam porque ou foram diagnosticadas tardiamente, ou porque às vezes se perdeu uma determinada linha de cuidado ali no meio do caminho. Então acho que para a população fica o recado aí que a expectativa é melhorar a vida da população lá na ponta, né, João? Não tenho dúvida disso. Eu acho que o problema não é mais tecnologia. É a vontade agora de fazer,
E o setor também carece disso, sabe? Da sustentabilidade do próprio setor. Isso também vai ajudar. Então, mais do que nunca, eu acredito que esse dado, essa informação é o petróleo da indústria de healthcare para os próximos anos e num curto prazo. Não acredito que não estamos falando daqui a 10 anos, não. Estamos falando num curto prazo. Isso realmente vem invadindo de uma maneira avassaladora as companhias e tirando também, né? A gente tem que ter análise crítica, tirar um pouco também do hype, daquilo que é realidade, e também ter todo o cuidado com ética em relação a esse uso, todo o cuidado com decisões autônomas que essas máquinas possam tomar. Isso traz realmente, tem o viés aí do perigo do uso, mas a área de saúde acho que vai ser um grande exemplo para todas as outras indústrias, porque ela trata de dados sigilosos, dados sensíveis, então a gente tem que dar o exemplo em relação a isso. Acho que você trouxe alguns pontos bem interessantes, e aí eu vou voltar para antes da pandemia, né? Quando a gente falava de saúde digital, de teleconsulta, que talvez seja a coisa mais próxima ali, ou mais simples da interação médico-paciente e tecnologia na prestação de um serviço, a gente tinha um grande medo e até um corporativismo, né? De pensar, a tecnologia vem, mas ela vem para substituir ou ela vem para não necessariamente como uma grande aliada. Eu acho que ali na pandemia a gente teve uma janela de oportunidade onde a gente começou a ver, não, a tecnologia é uma facilitadora, é uma alavancadora, ela traz eficiência e se bem aplicada, ela potencializa os resultados, né? E aí eu acho que a gente começou a ter um pouco dessa abertura e dessa visão. Claramente, existem buzzwords, existe o hype, né? O que tá na moda, mas a gente começa a ver, e eu acho que de maneira muito prática, o como isso faz com que a gente consiga ter um melhor cuidado de saúde, um cuidado mais efetivo e mais sustentável financeiramente, né? Porque o setor passou acho que por uma grande revolução e também por um grande desafio, e a gente viu a tecnologia falando, não, tem como fazer melhor, mais barato, mais eficiente, mais garantindo segurança, garantindo qualidade e potencializando o profissional de saúde. Não é substituindo, mas é trazendo qualidade ao cuidado que ele presta, né? Sem dúvida, foi todos os pontos muito importantes que você tocou, e eu acho que um dos grandes pilares aí da ajuda da tecnologia é a democratização da saúde, é ter uma saúde de qualidade, não só em grandes centros, nas grandes capitais do mundo, mas em cidades mais afastadas, onde geralmente, né, tinha uma dificuldade maior para isso. Então, a tecnologia faz o quê? Escala. Ela escala e consegue tratar esses pacientes de uma maneira quase que igual, independente do local que ele esteja. Então eu acredito muito na tecnologia como uma democratização do acesso de saúde com qualidade. Vou pegar um gancho na sua fala aqui, tá, João? Que é isso, assim, quando a gente pensa em laboratório, diagnóstico, assim igual o Pardini em BH, você pensa no laboratório, você já pensa no Pardini, Fleury em São Paulo. Eu falo que eu morei em São Paulo, era exatamente assim, a mesma coisa. Você ia fazer um exame, você fala assim, cara, qual que é a unidade do Fleury mais próxima? E aí, sabe assim, o sinônimo de excelência, né? O que vocês têm feito nessa linha de acesso, né? Porque o Fleury, por exemplo, sempre foi visto como uma marca premium. E aí, quando você fala de dar acesso, né, chegar em outras pessoas, que iniciativas recentes vocês têm feito, que a tecnologia ajudou a tornar o Fleury mais acessível para a população, que não é só a população de classe média alta, que para mim era um público claramente que era, vamos dizer assim, que era usuário aí da rede Fleury. Mas é isso, o que vocês estão fazendo agora e que tecnologia ajudou vocês a chegar em mais pessoas? Sim, boa pergunta. A gente tem duas grandes vertentes no grupo, né? O lado B2C e o lado B2B, Lab to Lab. No lado B2C, o Fleury realmente se destaca nacionalmente, é uma empresa, ano que vem, completa 100 anos, super tradicional, nasceu em São Paulo, mas presente em todo o Brasil hoje, e a gente observa que o comportamento do consumidor, do paciente, vem mudando ao longo dos anos. E as pesquisas também mostram isso, né? Eles tendem a ter cada vez mais e querer cada vez mais um relacionamento mais digital com as companhias, principalmente pela praticidade. Eu acho que a transformação digital, né, antes de falar de ferramenta, a gente tem que entender o porquê, né? Eu acho que está na mudança de comportamento do consumidor e de uma maneira que a gente tem que honrar o tempo
do cliente. Eu acho que isso que está por trás, sabe? A grande chamada para a transformação digital, e pouca gente fala isso, né? A gente sempre é levado para falar de produto digital, de ferramenta, mas e a origem de tudo isso? A origem de tudo isso é o cliente. A gente não pode esquecer disso. A gente está falando de buzzword, hype, eu acho que o cliente nunca sai de moda. Sim. Então, a origem vem dele. Então, a gente notando toda essa mudança, né, e pensando de fora para dentro, que é outra coisa muito importante de mudança de cultura dentro das organizações, e de ter a humildade corporativa de ir ao mercado, ir à ponta, entender o comportamento, entender os problemas. E a partir daí a gente consegue mapear o quê? O que vai ser feito. Então você faz aquilo que tem que ser feito de acordo com aquilo que veio de fora para dentro, e não de dentro para dentro. E observando esse tipo de comportamento, a gente vem criando cada vez mais ferramentas digitais, né, que poderiam ser ferramentas analógicas. Digital não resolve tudo. Tem muita coisa que está na sua mão ali que pode ser analogicamente, você pode resolver. Processos, por exemplo. Mas em alguns casos a gente nota que um agendamento digital, uma interoperabilidade com as operadoras de saúde, um acesso ao laudo de uma maneira mais lúdica, o compartilhamento desse laudo imediatamente com o seu médico, para que ele também receba ao mesmo tempo que você recebe, ele também recebe, a unificação desse laudo com o seu prontuário, isso tudo são demandas que a gente vem implementando ao longo do tempo. Pra vocês terem uma ideia, né? É interessante esse dado. Depois que a gente lançou o agendamento digital, em torno de 130 mil novos clientes foram conquistados. 130 mil novos clientes. Isso só no ano passado, que a gente lançou em 2024. Ou seja, eles precisavam de algo para facilitar a vida deles. E o interessante é que são novos clientes. Não é o mesmo CPF que já estava lá. Não era o mesmo CPF que estava lá. Isso mostra uma demanda reprimida, de que realmente é verdade. Essas pesquisas, isso que a gente escutou em campo é verdade. Então, a gente tenta facilitar para que ele fique mínimo tempo possível, honrando o tempo dele, para que ele chegue numa unidade, já possa ir diretamente para a coleta, não passar por toda a parte burocrática. Isso ajuda ali a jornada dele, ele fica mais feliz, mais satisfeito, sem falar, logicamente, nos aspectos tradicionais, de liberar o laudo rapidamente, liberar para que o médico também possa intervir rapidamente naquele resultado e personalizar também. Tem um outro stakeholder que é muito importante para o Grupo Fleury, que a gente sempre privilegiou e tem uma atenção muito grande, que é o tratamento com o corpo clínico, né, uma empresa médica. Então, além dessas ferramentas digitais para o cliente, a gente também cria um portal do médico, de quem atende, para que seja muito mais fluida, muito mais fácil, gerando até mesmo alertas para o médico em relação ao paciente dele. A gente fez uma parceria com a Apple ano passado, lembrei agora, para facilitar a vida do médico e do paciente ao mesmo tempo, né? Quem usa o Apple Watch tem os batimentos cardíacos aqui 24 horas por dia, né? Só que isso aqui fica no telefone, fica no relógio. A gente fez uma integração, uma plataforma aberta e via API, que a gente, com o opt-in do cliente, esses dados aqui dos batimentos cardíacos vão diretamente para o prontuário dele, para o médico acessar. Então, numa consulta, quando o médico abre o seu prontuário, ele tem os dados ali online, de um histórico gigantesco desse período, né? Então, e o próximo passo é gerar alertas, né? Quando tiver alguma variação grande, gerar alerta para até mesmo ligar para o paciente naquele momento. Então, é um dos exemplos aí que a gente tenta facilitar, além de gerar alertas também, sabe? Pacientes que tiveram algum exame que foi feito e que deva repetir ou que deva fazer um outro exame, tem o churn alto aí, nem todos voltam. E aí a gente começa agora a gerar alertas para o médico, não para o paciente, para o médico ter um alerta falando, olha, o paciente precisa fazer um segundo exame, ele sabe disso, ele já foi alertado, seria importante. Então isso tudo através de quê? De dados, isso tudo através de produtos digitais, primeiro de dados, depois de produtos digitais, onde a gente chega cada vez mais na era, não tem menor dúvida disso, mais uma vantagem aí dos dados gerando informação, da hiperpersonalização. Então, a gente tinha esses exemplos no passado do marketing one-to-one, one-on-one. Agora a gente começa a entrar na medicina one-on-one, começamos a entrar em open health, que são os temas que necessariamente precisam serem tocados. A indústria precisa disso, o paciente precisa disso, é uma dor latente. E eu acho que a transformação agora vai ser muito rápida, não é igual no passado, que a gente só falava de sonhos, né? Aí parecia que estava lá na nuvem aquele negócio. Não, eu acho que agora está na mesa. Então, a gente vai ter uma revolução muito rápida em relação a isso tudo que a gente está comentando. Muito
Muito legal. Alguns conceitos rápidos, né? Eu peguei o livro aqui, é legal que a gente tem a nossa biblioteca, a gente já vai... Mas, assim, para quem não viu o episódio do Raoni, vou deixar aqui para um lembrete, porque ele fala claramente isso, assim, transformação digital, e nesse livro aqui ele fala isso, que é o MDR 21. Que transformação digital é a transformação da organização e um dos pilares da transformação é a centralidade no cliente. Então, transformação digital envolve tecnologia digital, mas não é só tecnologia. Você tem uma série de fatores ali e é uma mudança no nível da organização. Não é pela tecnologia, né? É isso. Se a tecnologia é meio, inclusive é isso, você falou da hype, todo mundo fala de inteligência artificial, etc, etc. Gente, é um martelo para certos tipos de prego, né? Não precisa achar que esse martelo, ele empurra qualquer prego aí. A gente tem que tomar cuidado com tecnologia também. Você sabe mais que eu, João, que se a gente usar tecnologia também de forma errada, você escala problema, né? Assim, no contexto errado. O João também colocou 2 conceitos aqui que são mais técnicos da área de TI, não sei se é trivial para todo mundo. Quando ele fala de uma API e de opt-in, né? São termos que a gente usa lá na tecnologia. A API, gente, é uma integração, é uma porta, né? Na verdade, o que o João falou eles colocaram uma porta para o relógio em que você consegue fazer uma comunicação de dados do relógio para os sistemas do Fleury e aí eles vão conseguir interpretar esses dados. E o opt-in é o aceite seu como cliente, né? Na hora que a gente pede lá, você dá o consentimento para que a gente use os seus dados e tal, e aí entendendo, né, eu acho que fica o recado também para a população, para o cliente, que é bom para ele esse ok, no caso de uma entidade séria, e aí tem que ter todo um cuidado de para quem você está cedendo os seus dados. Mas quando nós estamos falando de Grupo Fleury, essa sensação de te ouvindo, João, que opa, eu, né, como cliente Fleury, eu sei que tem gente usando meus dados para me proteger, para cuidar de mim, para antecipar, às vezes, um exame que, se fosse deixar, Júlio, eu não faço exame. Assim, se alguém não me lembrar e falar assim, você tem que fazer o exame, então eu acho que é isso. Assim, no fundo, é uma empresa que está preocupada com o cuidado lá na ponta e esses dados ajudam ela a cuidar de você de uma forma personalizada, porque é isso, ela está pegando os seus dados e aí, com base nos seus dados, ela vai indicar o melhor tratamento, né? Então, só dando um resuminho aqui para a turma. Não, muito bom. E eu acho, João, que você comentou sobre várias iniciativas, vários projetos muito interessantes, coisas que vocês já entregaram e coisas que vocês buscam entregar agora, talvez no curto, médio prazo. Mas uma coisa que eu acho que é incrível, assim, e quem escuta e assiste a gente gosta, é de saber como foi empreender essas grandes transformações, como foi realmente conquistar esses grandes desafios. O que está por trás, né, Isa? A gente fala de bastidor, aquilo que ninguém conta. Aquilo que ninguém conta. Quais são os sucessos ou aqueles fatores, eu brinco que são os fatores críticos de sucesso, ou quais foram os fracassos, mas que às vezes trouxeram grandes aprendizados para vocês. E se você puder trazer alguns exemplos assim tangíveis, porque aí o empreendedor lá de casa, ele olha e ele consegue efetivamente pensar, tá, então quando eu for fazer isso, eu tenho que me preocupar com esse aspecto. Sim, eu estou recordando aqui o início, talvez, de tudo isso, sabe? 6 anos atrás, que foi um case bem de sucesso do Lab to Lab do Pardini. Onde a gente começou com todo esse projeto, com toda essa ideia. E a gente, né, dificuldades de mercado que acontecem, natural, ganha, perde, um ano melhor, um outro ano pior. A gente começou a identificar algum tipo de problema ali em relação às receitas no Lab to Lab, por exemplo, que a gente poderia potencializar mais. Só vou fazer um parêntese. Então, Lab to Lab, na verdade, é uma solução que o Pardini, ele sempre foi conhecido, né, nacionalmente, por apoiar, realizar os exames para outras redes também, né? Dele pegar aquela amostra que foi coletada por um laboratório parceiro, trazer para o seu centro de operação técnica, se eu não me engano centro de operação técnica, né? É o NTO. O NTO, isso. E fazer todo o processamento daquela amostra e devolver o resultado para aquele laboratório parceiro que é à frente para o cliente. O Alessandro falou isso com a gente no episódio, né, que ele gravou, que tem coleta que é feita lá no Rio Amazonas, que transporta de barco, vem de avião para ser processada aqui em Belo Horizonte. São 2.100 municípios, 2.100 municípios todos os dias, 365 dias no ano. Não, muito... São muito 2 voltas ao mundo. E a gente vai gravar com o Roberto também, né, com o Roberto Santoro, que é o presidente do Lab to Lab, então vamos ter mais histórias legais para contar aí. Mas deixa o João falar. São 2 voltas ao mundo por dia. Sim. Em termos de quilometragem, por dia. Meu Deus. São mais de 7.000 laboratórios que terceirizam o exame pra gente. E ninguém vê isso, né? Então, por isso que eu achei que valia a pena esse parênteses. É uma logística realmente violenta, sensacional, uma empresa muito forte em infraestrutura, sabe?
Mas voltando, né, para a pergunta do case, a partir do momento, né, o que pode ser melhorado? Não, porque o preço a gente pode diminuir, por isso que a gente pode estar perdendo o mercado. E aí quando você monta uma equipe multidisciplinar, isso é importante, tá? Aí a gente começa a falar um pouco de desenvolvimento ágil também, que é uma maneira como a organização se prepara para tudo isso. Tem que ter um tipo de estrutura organizacional um pouco diferente das tradicionais hierárquicas. Então você quebra essa organização, coloca pessoas de áreas chaves, uma pessoa do comercial, uma pessoa do financeiro, uma do jurídico, uma de tecnologia, uma de business, e vamos visitar o cliente, novamente, vamos escutar o cliente. Então a gente visitou mais de 60 desses 7.000, pegamos as personas ali que representariam 7.000 laboratórios e fomos escutar literalmente o dia a dia daquele laboratório, o relacionamento que ele tinha com a marca Pardini, no caso do Lab to Lab. E aí vieram N mil ideias positivas. E a gente separou isso num backlog do que pode ser feito primeiro, que é o que a gente chamou de mato alto, de coisas que tem rapidamente você consegue trazer, gerar valor, e chegamos à conclusão que ter uma plataforma tecnológica, ainda mais para atender 7.000 clientes, tinha que ser uma solução escalável. De novo a gente fala dessa palavra. Então a gente viu que através de um portal, através de uma plataforma tecnológica, para relacionar one-on-one com cada um desses 7.000 laboratórios, através de um login e senha, eu personalizo o atendimento dele. A próxima tela é completamente diferente de outros laboratórios. E colocar um self-service de serviço para ele. Um self-service de serviço. É um pouco o que a Internet Bank fez lá atrás. Né? Um self-service ali, você está ali com todas as opções do banco, você não precisa ir mais no banco, está tudo ali na palma de sua mão. Para evitar o quê? Evitar ligação, que muitas vezes o telefone está ocupado, o telefone não atende, evitar e-mail, você manda e-mail, mas e aí, qual a garantia que você tem de resposta? Então, isso são barreiras que a gente notava que tinha do laboratório, terceiro, né, que mandam para a gente esses exames, que a gente recolhe esses exames, com a marca. Então a gente foi identificando uma série de gaps, uma série de dificuldades no dia a dia do relacionamento dele com a marca. E aí fizemos um roadmap disso tudo, voltamos para casa e aí começamos um grande projeto, na verdade um grande programa que não tem fim, e criamos o MyPardini. O MyPardini é uma ferramenta, uma plataforma tecnológica individualizada, para acesso de cada um desses 7.000 laboratórios, onde ele tem hoje mais de 70 serviços lá dentro. Que legal. Então ele consegue fazer quase tudo de forma digital, sem precisar ligar para a gente, sem precisar telefonar, sem precisar mandar e-mail, sem precisar. Ele consegue solicitar uma coleta, ele consegue fazer uma solicitação de urgência, ele consegue falar com um médico nosso que está na linha ali, ele consegue repetir um exame se ele quiser, ele tem uma rastreabilidade do pedido desde o momento que saiu. Onde que está o meu pedido? Onde que está a minha amostra? Olha, ele está no aeroporto. Olha, ele está chegando no local de produção. Olha, ele entrou na linha. Olha, daqui 2 horas o laudo está pronto. E quando o laudo fica pronto, já tem uma interface, de novo uma API, já tem uma interface diretamente com o sistema dele. Então saiu... Então o cliente entra no site lá do laboratório regional para ver o resultado do exame. Exato. Isso é fantástico. Então nem aparece, né? Ele pode pôr a máscara do laudo, ele pode pôr o logotipo do laboratório dele. Mas embaixo vai ter alguma referência ali ao Pardini. Então são mais de 70 serviços hoje no MyPardini, onde ele tem um self-service e que ele pode realmente trabalhar de uma forma muito mais prática e, de novo, aquele conceito que a gente falou no início, honrando o tempo dele. Então, depois de todo esse trabalho, né, de todo esse projeto de estruturação interna, ouvidoria, PDCA, produto digital, não é uma coisa só, vejam que são várias disciplinas envolvidas. A gente notou um aumento de market share violento, sabe? Então, o problema não era só preço. Legal. O cliente muitas vezes... Era experiência, é fazer ele chegar. Experiência... reduzir, melhorar o relacionamento com ele ver que as coisas acontecem, ele ter segurança do exame dele, ele ter segurança que o paciente também vai ficar satisfeito. São vários fatores, nunca é só preço. E isso nos deu o pontapé inicial de que, parece que estamos no caminho certo, parece que o caminho é esse. E aí as coisas internamente, você falou de cultura, as coisas internamente começam a se movimentar, porque você mostrou o quê? Resultado. Vem resultado. Você tem que ter investimento, mas por trás você tem que ter o resultado daquilo. E trazendo o resultado, entre eles financeiros e entre eles NPS, por exemplo, satisfação do cliente,
a vida que segue. Então, você ganha ali um horizonte de acreditar na ideia. Então, acionistas, conselheiros, diretoria, presidência, passa realmente a acompanhar aquilo com outros olhos e dá vamos falar, um voto de confiança cada vez maior para a gente seguir nessa estrada. Ali foi o início, tá? Você pediu um exemplo, só vai, mas esse é um exemplo bem emblemático que eu lembrei aqui do pontapé inicial. Ela tá se mexendo aqui. Muito bom. Não, é porque eu quero sumarizar, eu gosto de criar esses modelos mentais. Consultor é fogo mesmo. Mas pensando aqui no que você trouxe pra gente, então, né? Você falou de centralidade no cliente, foco no cliente, entender o que o cliente precisa, o que ele quer. Antes de você começar, talvez, a fazer grandes soluções que talvez sejam tecnicamente incríveis, mas que não solucionem o problema do cliente e não vai resolver o seu problema, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que você comentou são das equipes multidisciplinares. E aí você trouxe o conceito de jornada, né? Quando a gente fala do cliente, ele passa por uma jornada de serviço, né? Dentro do Lab to Lab, por exemplo. E ele tem muitos momentos de interação com esse serviço que a gente chama da hora da verdade. Então, é quando ele se conecta e ele começa a gerar percepção em relação àquele serviço. E, às vezes, isso começa no comercial, depois vai para a logística, para o NTO que está processando e ele está lá esperando o resultado, depois quando ele recebe o resultado do exame dele e por aí vai. Então, entender esses momentos e ter essas áreas conectadas e pensando nessa jornada fazem com que a gente entregue uma melhor experiência para o cliente, ele vai ter um melhor NPS, ele vai estar mais satisfeito com a gente. E aí isso reduz churn e traz várias outras possibilidades para o negócio também, né? Você também trouxe sobre os times ágeis, né, e que as soluções estão na mesa hoje, elas vão ser, as soluções e eu acho que as melhorias hoje elas são muito mais rápidas do que as grandes primeiras transformações que nós passamos. Então esses times ágeis, menos horizontais, que estão focados em fazer entregas contínuas e realmente agregando valor ao longo do trabalho e não aguardando naquele momento tradicional, aquela grande homologação, a ida para a produção e só depois você coletar resultados, né? Eu acho que são pontos assim interessantes que eu acho que vocês conseguiram aplicar na prática e que trouxeram o resultado que vocês tiveram nessa primeira experiência e que possivelmente potencializaram outras experiências de sucesso. Perfeito. Tô certo? Consegui resumir muito um pouquinho? Bem. Não, muito bem. Só lembrando, quem quiser uma aula de metodologia ágil, o episódio do Alexandre e do Inter, a gente discute muito modelos ágeis, como é que o time trabalha, como é que o time faz as entregas, né? O João comentou aqui o que é um backlog, né? Que é essa fila de espera que fica lá pra gente ir puxando o que é prioridade, o que vai ser feito. Então, tem um episódio super legal aí pra ser conferido. E aí, falando de IA. IA tá na moda, todo mundo só fala de IA. Vocês têm usado IA lá pra alguma coisa? Assim, conta pra turma, assim, IA tem gerado impacto no negócio, de que forma vocês têm aplicado para dentro, para o cliente? Como é que vocês já vem mudando essa relação a partir dessa tecnologia? Sim, já começamos, já temos aplicações em produção, vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Legal. E óbvio também do que for claro. Citável. É aquilo o que for sigiloso você guarda, João, sem problema nenhum. É o que já está no ar, é o que já está rodando. E coisas que estão no forno. Legal. Tem que ter realmente uma parcimônia muito grande, um cuidado muito grande em relação não somente a IA, mas IA em saúde. Então, você tem que ter um cuidado redobrado, triplicado. A gente não pode errar, né? Não tem diagnóstico errado, né? Não existe modelo, né? Porque a gente, outras áreas, né? Outras indústrias falam, não, meu modelo de IA, meu modelo analítico acerta 99,9%. 99,9% para a saúde não vale. Imagina você falar pra uma pessoa que ela tem câncer e ela não tem. Não vale. Tem que ser Você pode ser o 0,01%, né? Então não vale, tem que ser 100%. Então é muito mais difícil pra gente esse trabalho. E tem uma responsabilidade muito maior pra gente nesse trabalho. Então, coisas que a gente já colocou no ar, é mais realmente o que a gente vê aí, né? Questões de marketing, campanhas de marketing, vocês têm uma velocidade, uma produtividade muito maior, IA generativa
Então, hoje no bot nosso, né, o antigo bot nosso, que era mais uma urna eletrônica ali, né, ao invés de falar, você digitava, mas não, agora já entrou com a IA generativa, a gente fez uma parceria com a OpenAI, Microsoft, então a gente roda a tecnologia deles com isso. Então, o cliente hoje, nas respostas que a gente dá para as demandas do cliente, é uma resposta muito mais humanizada, que é uma outra coisa que eu esqueci de falar, né, esses produtos digitais têm uma pegada muito humana, a gente chama de produto digital ou um digital humanizado. Na área de saúde, isso é muito importante. Sim. Então, a IA generativa já rodando, está no ar, está em produção. Quando você conversar hoje no chat, lá no nosso app do Fleury, é uma IA generativa que está por trás. Não é aquele chat burro mais, não né? É aquele chat burro mais. Pré-setada, né? Não. Então, já é uma linguagem muito mais amigável, muito mais fácil de entendimento. Na área específica de tecnologia, né? Nossa área lá, a gente já vem usando IA para codificação. Então, a gente começa a ganhar bastante velocidade no desenvolvimento de software. Pegar partes de código pronta aí, divulgadas para sistemas que vocês estão construindo. E aí você entra mais na curadoria, mais no quality assurance ali, para verificar aquele código que foi escrito. Então, porque é menos porque antes a gente tinha vou usar termos que posso estar completamente errado, mas essa componentização. Então, você tinha serviços ou pedaços de código, por assim dizer, que você ia lá e usava e ele estava dentro de um repositório. Hoje a IA, né? Ela faz mais que isso. Ela te ajuda a escrever o código, sim, né? Exatamente. Então porque realmente, assim, o desenvolvedor monta uma biblioteca de código ali, né? Tem partes do código que se repetem no sistema. Login e senha. Toda vez que você for fazer login e senha no sistema, você pode buscar um código eficiente de login e senha, tá certo? E fica na máquina dele, né? Ele guarda debaixo do braço. Aí ele vai embora. Eu que fiz. Então, hoje não mais. Então, você a máquina codifica algoritmos sem necessidade de conhecimento de programação. Mas então, a gente tá chegando nesse ponto já. Isso é fantástico, assim, para quem não usa hoje, assim, por exemplo, o ChatGPT para mim virou ferramenta de trabalho, eu uso todo dia, né? Óbvio que você tem que ter todo o cuidado, mas eu digo assim, para mim já é claro hoje, um papel de... Hoje eu já tenho ele como um assistente, é como se eu tivesse um estagiário à minha disposição, que a parte toda criativa ali, ele faz para mim, e eu faço a parte mais de revisão. Ontem eu tava fazendo isso, tava montando um cardápio de produtos e serviços para a empresa, e aí eu dei várias entradas para ele, falando assim, as categorias de produtos são essas, as referências que eu quisesse foi essa, monta para mim já o portfólio aí. Então a V0, a V1, que você normalmente pediria alguém para fazer para você, a máquina faz hoje, faz com uma certa... Que é isso, assim, a primeira versão do código que você está querendo fazer ali, essa parte criativa mesmo, do zero, sair do papel em branco, ela faz, claro, gente, assim, a gente tem que saber dar a entrada certa, né? Não adianta também você colocar pergunta genérica. Então hoje todos nós viraremos programadores em certo sentido, porque quem dá esse primeiro comando é a gente, o prompt ali inicial e que vai ditar essa resposta é a gente que faz. Então, assim, todo mundo tem que ter alguma habilidade de programação. Eu acho que não dá para sair fora disso hoje. Pensando assim, habilidades nossas, profissionais, qualquer profissional. Qualquer profissional vai ter que interagir com uma IA generativa, ponto. Porque isso escala seu trabalho profundamente. E você tem que saber entrar com as informações, o prompt que a gente fala, ele tem que ser muito bem feito. Então, todo mundo vai ter que ser um pouquinho programador. Para quem nunca se interessou, aí pode preparar que esse é o seu futuro. Ô, Júlio, interessante, você falou isso aí, eu lembrei de uma coisa, né? Não esqueci da pergunta, não. A gente volta nela de dois exemplos, né? Eu vou dar outros. Da IA generativa para o chat ali com o cliente e dentro da área de TI. Mas sempre se fala também, né, nos vieses, né, nos malefícios da inteligência artificial e sempre se fala sobre a perda de empregos, né? Mas olha que interessante. Primeiro, eu não acredito nisso. Eu acho que isso é cíclico. A história mostra isso. Várias tecnologias disruptivas chegam e movimentam o mercado, mas outras profissões, pode-se perder algumas profissões? Podem. Vão se perder? Vão. Ponto, vão. Mas outras vão ser criadas. Então, vou te dar um exemplo. Existia a profissão, até um ano atrás, de criadores de prompts. Existe essa profissão hoje, você sabia disso? Legal, sabia. Existe essa profissão, criadores de prompts. Então, esses prompts que você está lá fazendo com o seu Copilot ontem lá, você poderia comprar esse prompt pronto
E ao invés de gastar, não sei, vou chutar, você gastou 2 horas para fazer o seu serviço, Sim. você poderia gastar 2 minutos. Será que você compraria um prompt pronto para fazer o que você precisava? Eu falo que pra nós lá é isso, assim, a gente tá falando de imagem também, porque prompt não só pra texto, pra imagem. Também. A gente paga a profissão do designer, a gente tem lá, fala assim, gente, vocês têm que começar a aprender a gerar uns designs sofisticados aí com prompt, não dá pra você ficar mais 2 horas na frente lá gerando Mas, Júlio, uma talvez imagem, você né? pagaria, não pagaria? Com certeza. Ao invés de gastar Com 2 certeza. horas, você pagaria, sei lá, não sei o valor. Isso. Você vai botar o valor na sua hora, ou seja, Isso. a minha hora no mercado, eu conseguiria vender por tanto. Se eu Isso. posso pagar tanto aqui Eu pra vou uma comprar máquina esse fazer, eu vou prompt. comprar, pronto. Então já existe. Não tem dúvida. Já existe até site que faz isso. Um colega nosso, um colega meu lá, montou, depois eu vou pedir 10% para ele. Chama Mercado GPT. Mercado GPT. Ele colocou de um lado criadores de prompt e do outro nós, consumidores de prompt. E aí você compra prompt. Você faz uma busca lá, qual prompt que você quer, o que você quer fazer, qual que é o seu objetivo. Legal. E apresenta para você quais são os prompts prontos na internet para você comprar. E aí você só copia e cola, vai vir o prompt bonitinho, vai vir o resultado para você. Nós vamos colocar um cupom de desconto dele aqui para você aqui no episódio. A gente já bota um cupom de desconto aqui. Você fica com 5%, eu fico com 5%. Não, mas eu acho que esse ponto que vocês estão comentando, né? E aí lá atrás, eu acho que eu já comentei isso em algum episódio. Eu tava com o meu gestor e a gente conversando, eu falando assim, Davi, e agora? Tá vindo uma nova era, assim, uma nova equipe que tem capacidades, competências tão avançadas, assim, que conhecem muito mais, tem parece que é uma facilidade maior do que a gente. Aí ele falou, Isa, mas a gente é quem sabe fazer a pergunta certa. A gente é que sabe dar o comando. Então, eu acho que esse ponto, assim, trazendo um paralelo que eu acho que é bem, bem importante e o quanto que isso é interessante. Não adianta você dar qualquer comando, porque vai vir uma resposta daquilo que você perguntou. Mas se você consegue construir uma lógica, né, fazer a pergunta certa, isso alavanca muito o seu resultado. E ela consegue, outro dia eu estava tentando começar um texto, assim, pegando algumas referências, e aí eu expliquei para ela a situação. Contexto, você tem que dar contexto. Gente, mas foi incrível, eu falei assim, preciso de ajuda para explicar isso para tal pessoa, de tal posição, em tal organização, blá, 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 blá. Ela me trouxe, assim, eu falei, gente, humanizou, assim, deixou muito mais palatável, muito mais aplicável. Foi uma coisa incrível. Sabe o que é mais bizarro? Eu hoje, minha mulher acha que eu sou maluco, porque eu fico conversando com o chat GPT, mandando áudio pra ele. Meu professor de inglês falou pra eu fazer no áudio, isso. Porque no áudio você consegue dar o contexto inteiro, você fala com ele, ó, eu tô com esse problema, tá acontecendo isso e isso. Cara, assim, eu tenho todo prompt que eu dou, a maioria dos prompts que eu dou hoje são áudio, aí assim, sugestão do que é eficiente em termos de prompt. Um áudio detalhado, e aí ele aceita, eu já testei até 10 minutos, então se passar de 10 minutos, eu já fiz áudios pra ele de 10 minutos. E aí podcast, hein? No 10º cortou. Porque eu queria dar tanta informação pra ele, porque eu tava contando histórico da empresa, o que a gente já fez no passado, caso 1, 2 e 3, pra ele tentar simular o próximo. Então eu passo minutos mesmo, assim, 2, 3 minutos é fato. Todo dia ele ganha vários prompts de 2, 3 minutos de áudio. E aí eu faço uma composição que entra áudio e às vezes entra algum documento. A versão paga você consegue entrar com documento. Então se eu vou preparar uma proposta. Óbvio que você tem que tomar cuidado com sigilo, não vou entrar nessa discussão aqui, tá, gente? Até que ponto esses modelos vão abrir a informação que você está compartilhando ou não. Então, para quem tiver interesse nesse assunto, vai procurar como criar um agente de AI para você garantir essa segurança dos dados que você está compartilhando. Mas assim, se você entra com essa informação hiper personalizada de áudio e com um documento que dá referência para ele, gente, vocês não têm ideia do que a gente consegue fazer muito rápido, assim. Então, eu tô, assim, eu sou, que a gente fala, né? Eu gosto de aprender coisa nova, tô o tempo inteiro buscando coisa nova e acho que isso aí vai rápido. Rápido. E sabe um ponto interessante que vocês falaram? Sabe aquela resposta que a gente chama de alucinação? E que tá todo mundo criticando? Uhum. Não, ele alucinou. Não vale essa resposta. É ruim. Não sei se vocês leram essa reportagem. Várias empresas ao longo Estados Unidos, Europa, falando do ponto positivo da alucinação. Vocês viram isso? Não.
de você pensar fora da caixa. Em certas alucinações, ele te mostra algum caminho que, a princípio, racionalmente não tem nada a ver, mas que se você pensar 2 vezes, 3 vezes, você fala, pô, cara, por que eu nunca pensei nisso, cara? Ou te dá um insight. Um insight que, racionalmente, você nunca pensaria. E você fala, não, isso aqui é bobagem. Mas aí você começa a pensar, você fala, pô, cara, essa alucinação é bacana, cara, isso aqui pode ser um caminho. Aí uma empresa, não citou o nome na reportagem, mas que acertou em um produto de uma vulga alucinação. Gente! Olha que legal. Mas eu acho que é isso, assim, hoje tem hora que a gente fica muito travado, sem conseguir sair do lugar. Então, sugestão mesmo, assim, isso aqui é um primeiro gatilho, um ponto de partida para você sair do lugar. Fantástico, assim, por quê? E eu sou dessa filosofia, sempre que você gera alguma coisa, dá um primeiro passo, você já tem um gatilho ali pra continuar. Vai ter uma versão horrorosa, a primeira versão, mas ela é um começo. E aí te tira daquela inércia, e aí depois você vai fazendo melhorias incrementais ali num primeiro esboço que foi criado. Então assim, tudo que eu faço eu vou... Esse prompt seu eu vou comprar, tá? Esse prompt seu deve ter ficado bom. Se eu fosse você, eu vendia. E assim... E aí, coloca já lá na... Não, coloca na plataforma. E, assim, e nós também gostamos da área acadêmica, da pesquisa, e quando eu fiz a minha pesquisa, eu lembro, gente, isso tem pouco tempo, não sou tão velho assim, não. Eu fiz doutorado tem, sei lá, 2, 3, 4 anos. Na época, 3 anos atrás, a gente ficava se matando para tentar achar uma solução para transcrever áudio. A gente fazia entrevista e queria algo inteligente para transcrever a entrevista e ajudar na pesquisa. Isso há 3 anos atrás, gente. E não a tinha. qualidade era... Hoje, eu juro para você... E aí eu acompanhei essas mudanças, né? Os primeiros sistemas de transcrição de áudio que a gente tinha, você falava e tal, o áudio transcrevia, mas não era aquela coisa era literal. DBM, era DBM, veio no PC da IBM Aptiva, que chamava. Era tosco o texto que saía. Mas agora, esse áudio que eu mando pro GPT, eu juro pra você, ele pega até meus trejeitos mineiros, ele pega, bota vírgula, bota o A e bota tudo. Não, impressionante. Não, muito interessante. Mas assim, eu acho que só para deixar claro para todo mundo, utilizar com sabedoria, sabendo fazer a pergunta correta, garantindo toda a discussão e acho que todos os requisitos de segurança da informação, não é sair compartilhando o documento, acreditando... Pega um documento sigiloso e joga lá. Uma coisa importante, tá? Só para te complementar, você está perfeita na sua colocação. Não confundir produtividade com qualidade. Porque a partir do momento que a gente vê que aquilo é muito produtivo, você tende ao quê? Deixar passar. Mais relaxado, né? Não é? Eu vou ser produtivo pra caramba. Eu fazia 10, eu vou fazer 100 por dia e vida que segue. E fecha o olho. Aí eu acho que está um dos grandes perigos de viés da inteligência artificial. Você acostumar com aquela produtividade, achar que está saindo só resultado bom e não fazer a revisão. Por isso que eu chamo a atenção de novo da IA supervisionada. Isso aí. Legal. E não tenho dúvida que na área médica isso é essencial e vai ter regulação, tá? Todos os governos de todo o mundo inteiro estão criando regulação para o uso de IA e eu tenho certeza que a área de saúde vai ser uma das mais questionadas e vai ser auditada e regulada. E tem que ter. Tá? Porque, infelizmente, ao mesmo tempo que a tecnologia vem pro bem, infelizmente também vem pro mal. A gente vê hoje o golpe de Pix, já que o pessoal tá usando o rosto humano e voz para dar golpe. É ruim, né? Se todo mundo focasse só no bem, imagina o potencial que teria. E acho que voltando lá para os casos de sucesso ou desafios que vocês encontraram, conta pra gente como é que foi, acho que da buzzword virar realmente solução e que trouxe impacto positivo, aumento de NPS, trouxe resultados financeiros para vocês, e quais são os desafios que vocês encontraram ao empreender essas grandes transformações, a conseguir colocar essas soluções para rodar no dia a dia da empresa? A área de tecnologia tem anticorpo pra caramba dentro da empresa, né? Então, assim, é isso, assim, o que você passou aí até para outras pessoas, porque a gente sabe disso, empreender essas transformações, ganhar essa confiança não é fácil, né, Isa? Aí tem uma mudança de paradigma grande dentro da área de tecnologia, que não é de agora. A área de tecnologia dentro da empresa não pode ser vista como proativa, como reativa, que só faz o operacional, só faz o dia a dia. Uma área de tecnologia que pensa dessa maneira, ela vai ficar para trás, vai virar commodity e a IA vai tomar conta dela daqui a pouquinho. Então a importância de fazer a operação rodar bem, para você ter cada vez mais tempo para pensar na estratégia. Então é estar do lado dos seus pares de negócio
que são os geradores de receita da companhia, para ouvir aquilo tudo, assimilar e ver se a tecnologia pode ajudar, sabe? Isso é um dos papéis aí de dificuldade, de mudança de cultura que você perguntou, tem que ter esse posicionamento diferente, essa cabeça diferente de pensar para você se tornar também, junto com a companhia, uma figura importante, uma figura estratégica dentro da companhia que não pode faltar esse elo do negócio com a tecnologia. Deixa eu te dar um exemplo nisso que você está falando, porque eu passei por isso que eu tinha um time de tecnologia na saúde, numa operadora de saúde, e aí olha o que é a mudança de comportamento. Porque isso, antigamente os times de tecnologia desenvolvedor, ele falava assim, não, vou desenvolver aqui o meu código, o meu sistema e tal, e toma aí, meu código é perfeito, brilhante. E aí o que é a mudança de postura? Eu tive um caso lá que o time desenvolveu uma solução, quando ela chegou na mão do cliente, ele falou assim, eu não quero. Então o time passou horas desenvolvendo. Só um caso que você teve? Não, assim, esse eu tô lembrando porque foi clássico, assim, o cliente final lá falou assim, não pedi isso, não quero isso. Então, realmente, assim, a tecnologia deixa de ser esse papel de só assim, eu vou ficar trancado na minha sala fazendo prompt, mas é muito mais assim, como é que eu entendo a voz do negócio e aí realmente eu vou buscar aqui técnicas para eu entregar aquilo que o cliente, que o negócio está pedindo, né? Tem que ser uma entrega, a postura da tecnologia não tem que ser só desenvolver, toma aí, agora é seu, vou fazer outro. Não. Tem que ter o comprometimento end-to-end, do início ao fim. E também acompanhar o quê? A utilização, também acompanhar os resultados financeiros que aquela ferramenta trouxe. Ou seja, você tem um comprometimento total. Você tem que pensar dessa maneira. Tem que pensar no impacto da ferramenta. Tem que pensar em tudo. Não é de, né? Eu brinco, né, com a minha turma lá. Não, mas eu entreguei do jeito que pediu. Não, calma. Não é assim mais, cara. Gerou valor, não? Gerou valor. Está sendo feito reuniões semanais para desvios de rota, temos a garantia que vai ser utilizado, ainda é útil. Olha o target que a gente tem de valor, de earned value, de ROI, de payback. Isso aqui ainda vai ser obtido. Tem que ter o comprometimento do todo. Não é mais desenvolver o sistema, lavei a mão, que nem você falou, faz aí. Não, acabou isso. Quem pensa assim realmente ficou para trás. Mas, então, essa mudança, né, de postura, eu acho que é essencial para a sua pergunta, e também com os outros stakeholders, né, com o corpo clínico, por exemplo, na área de saúde, é muito importante você ter o patrocínio e o entendimento deles de que é algo que vai contribuir, não vai substituir, é um copilot para contribuição. Então, também é uma troca, uma explicação com linguagem bem simples, linguagem bem natural, nada de bit byte, de como que aquilo vai te auxiliar. Uhum. Então, a gente tem cases, e não é de hoje, tá? Na área de saúde, a área que está mais avançada em relação a IA é a área de realização de exames de imagem. Imagem é uma área que já mais dominada há mais tempo por essa disciplina, onde ele consegue identificar na imagem situações que o médico a olho nu não consegue ver. Isso é um exemplo de melhoria. Outro exemplo, as máquinas agora começam a laudar. Então ela te auxilia. É o pré-laudo. O médico assina. É um pré-laudo que ele vai fazer a revisão e vai assinar, mas isso aumenta a produtividade. A máquina hoje já consegue fazer o sorteamento, né? Tem 1000 laudos para você laudar hoje. Você vai laudar na sequência ou você vai laudar naqueles casos mais graves? Legal. Então a IA já consegue trazer para frente quais são isso é legal, os casos. Isso ela não tem que ter 100% de acerto, porque ela vai dar só um cheiro do que é mais crítico. Vai dar só o cheiro, lauda isso aqui primeiro, isso aqui é mais grave. Então já conseguimos fazer isso. E além disso, além dessa parte clínica, que é um copilot mesmo para o médico, ele enxerga valor nisso. E a palavra final é de ficar preenchendo prontuário, gente? Exato, pelo amor de Deus, ele enxerga valor e ele vai editar, e ele vai assinar, ele vai ter a responsabilidade, mas ajudou ele ali na produtividade dele. Sim. Isso é útil, né? Enxerga como valor isso. E além disso, depois que ficou tudo pronto essa parte, né, clínica, na liberação, é o que a gente vem testando agora, na liberação, não vai chegar para o cliente só aquela imagem nua e crua com palavras que a gente não entende. Então a gente quer fazer o quê? Aquilo que está sendo feito na IA generativa hoje, fazer também para os exames de imagem, quando o cliente recebe aquele exame de imagem, ele poder conversar com a imagem, com o exame. Então uma IA generativa com o exame. Qual exame que eu fiz? Qual foi o resultado? Qual foi a metodologia utilizada? Ele pode interagir com o exame e vai respondendo para ele. Qual foi o diagnóstico?
Qual que é a recomendação de Qual a tratamento, os recomendação? próximos passos? Qual o meu próximo passo? Então ele começa a interagir, ou seja, se torna mais lúdico, Sim. se torna mais amigável e aí cativa ainda mais o cliente para esse mundo digital. E aí eu acho que fazendo um gancho, é porque o paciente, ele já vai atrás dessa informação. Só que ele vai atrás dessa informação Outros no meios, Google. Exatamente, é o Dr. Google. É o Dr. Google. Pergunte ao Dr. Google. E claramente, o Google tem muita informação, ou qualquer outro buscador tem muita informação. E informação de qualidade. Mas agora a informação Só é que dele, não, né? não curada. Não com o quality assurance, né? Não com garantindo que aquilo ali realmente veio com... Tem um corpo clínico por trás que garantiu que aquele tipo de resposta é a resposta mais adequada, que os conceitos clínicos, né, médicos, estão corretos. Então, eu acho que você agrega um valor porque é algo que o seu paciente já faz. Em muitos momentos é o gatilho do desespero do paciente. Porque aceita e vende tudo, né? Mesmo, é verdade. E agora... E você pode encaminhar, e aí você faz aquele outro processo aí pensando na sustentabilidade do sistema e num cuidado integral, né? Você puxa o seu paciente, você consegue fazer, te dei esse resultado e agora eu também estou conseguindo te levar para o seu próximo nível, para o seu próxima etapa de cuidado, né? Ou seja, mantém ele dentro de casa. E Também as você pode empresas usar estão como botando- ferramenta de de retenção. De retenção. Porque as empresas estão buscando a atenção do cliente, Claro. gente. É isso. Toda empresa, o que ela quer? O cliente interagindo com a ferramenta dele. Gente, Ponto. e o cliente quer essa facilidade. Eu fico pensando, quando a gente começou a ter os primeiros apps dos laboratórios que traziam não só o seu laudo, porque aí você para de ter que buscar e imprimir, né? Ele já disponibilizava para o médico e você tinha isso na palma da mão. E eles começaram a trazer as curvas, histórico. o histórico. Aí você falava assim, tá bom, isso aqui melhorou, ó, isso aqui já é um ponto de atenção. Não, vamos entender um pouquinho mais. Você tá fidelizado com aquele hoje, né? Com aquele laboratório, porque você quer manter o seu histórico. Ele Você não, tá, quer... ele não tá te entregando exame, gente. É isso que eu tô falando. Assim, a empresa tá É. te entregando cuidado. É isso. O que ela tá gerando no cliente na ponta? Assim, É a uma- mudança, é a né? sensação, é o sentimento que ela tá gerando, não é a ferramenta em si. É E isso aí, mesmo. a transformação digital, né? Eu acho que ela traz também aí uma mudança de paradigma importante, que é a tecnologia, ela sai de um papel acessório, facilitador, possibilitador, para ser parte integrante da solução, né? Mas, claro, com foco no cliente. Então, não dá mais para ficar trancado lá na sua sala, codando. Na verdade, você tem que estar lá junto com a área técnica, junto no front com o cliente, para entender Pra efetivamente entender. o que eles precisam e qual é a melhor solução e como você começa a potencializar e melhorar essa jornada. E como que a régua está subindo, né? A gente pensa, né? Não, a minha empresa não compete com a Apple, não compete com a Google, não compete com o ChatGPT, não compete com o Internet Bank do Bradesco. Você acabou de ter uma experiência sensacional no app do Bradesco. Com 2 cliques, 3 cliques, você resolveu a sua vida. Honrou o seu tempo do cliente. Vou para o próximo problema meu do dia. Eu tenho que agora marcar um exame. Qual a experiência que você acabou de ter? Sensacional, excelente. Com a Google, com a Apple, usabilidade da Apple, o UX, UI, sensacional. Aí você entra num app de um hospital, de um laboratório, de uma instituição de saúde. Você quer ter a mesma experiência ou melhor. Então você é comparável, sim. Você é comparável. A régua já subiu. Não. Então são nossos competidores, todos esses grandes players que sabem trabalhar bem. E que estão avançando para a área de healthcare, E outra né? que estão avançando para a área de E não custa healthcare. nada para ele pegar no aplicativo dele que todo mundo gosta de usar e fazer uma parceria lá com uma empresa que está pronta fornecendo esse serviço e só abrir uma API, um canal para essa empresa. Sim. E ele vira uma empresa de saúde amanhã. Sim. Porque simplesmente ele faz uma parceria estratégica e bota uma solução pronta de alguém na plataforma dele. Ele vira só um intermediário. Verdade. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque a gente está competindo com essa turma também. A gente acha que não, mas está. Muito bom. E eu acho que para fechar, qual conselho você deixaria para uma empresa, para gestores que estão querendo fazer, né, essa grande transformação digital? Quais são, talvez, as lições aprendidas do processo, Por onde começar, dos né? acertos e das dores? O que você acha que são pontos críticos, assim? Talvez de empresas mais tradicionais, né? Que não fizeram esse movimento todo que vocês já fizeram. Eu vou, né? A gente falou de tecnologia, mas a gente falou muito de negócio, de relacionamento, de cultura, que eu acho que ainda é o principal, sabe? A tecnologia é só o meio ali. Eu vou falar 2 coisas. Humildade corporativa,
no mundo atual. Eu acho que falta para grande parte das companhias, né? Geralmente grandes empresas de sucesso que se fecham ali no seu mundo e esquecem do que está acontecendo lá fora. Então, de novo, trazer soluções de fora para dentro com humildade e realmente entender, cliente nunca sai de moda, ir à ponta, entender o processo. Eu acho que a humildade corporativa, eu acho que é um recado. Outra coisa que nunca sai de moda também, que é natural do ser humano, são os egos corporativos. Eu acho que a gente está no momento de abrir mão disso. O mundo mudou. Você tem que saber trabalhar agora em conjunto, em parceria, é uma coisa só, não tem mais a minha área, a sua área, o próprio desenvolvimento ágil mostra isso, então é um pensamento coletivo e a vitória da companhia. A gente tem que abrir mão dessa questão que eu sou o líder desse projeto, eu vou fazer acontecer. Não, se o resultado vier, é da companhia, não interessa quem que vai aparecer, mais ou menos, mas você sabe que estava ali, que você contribuiu. Então, ego corporativo, humildade corporativa, comunicação, é algo que é essencial, né? Empresas que têm grande potencialidade, mas que não exercem a comunicação de uma forma efetiva. E aí várias ideias boas morrem, não por motivos, né, que estão ali na sua mão, que é comunicar bem. Né, tem uma relação de confiança, de transparência, o cuidado que tem que ter nessas épocas, né, que ainda tem empresas em home office, isso aí tem uma quebra, tem que saber trabalhar melhor esse tipo de comunicação para que as coisas continuem sendo feitas de formas ágeis dentro da companhia. E, para finalizar, eu acho que a preocupação é essencial com o cliente, parece chover no molhado falar isso, né? Todo mundo coloca no PowerPoint o cliente no centro, né? Óbvio, tem que ser dito, né? Ficou praticado. Ficou chato, né? Todo esse cliente no centro, mas quem que faz isso mesmo bem? Quais rotinas da sua empresa você tem que mostram que o cliente está no centro? Que é isso, assim, quantas vezes você faz, por exemplo, isso que você falou, você conversa com seu cliente quantas vezes por mês, por semana? É difícil fazer isso, cara. É muito difícil. Não é difícil, não. É muito difícil ter uma empresa com centralidade no cliente. Ao contrário de outras startups de empresas mais novas que nasceram já centralizadas no cliente. Então, em algumas aulas na Dom Cabral que eu dou, e a pessoal mais jovem e tal, que tem startups, aí eu mostro isso, né? Aí 20 e pouco, menino de pós-graduação, chegando agora, né? Mas já com sucesso nas suas startups, ele levanta a mão, mas isso acontece? Tem empresa que não ouve o cliente, não é centralizado. João, pode pular esse slide. Isso aqui a gente já nasceu assim. A gente primeiro olha o cliente, depois a gente olha dentro de casa o que a gente tem que fazer. Mas primeiro eu vou atender o cliente. Não, esse slide aí você pode passar. Isso aqui pra gente não existe, não. Olha que interessante, como que... e aí eles conquistam, né? Fazem disrupção em mercado. Board digital, né? Ele já nasce assim. Já nasce assim e conquista cliente. E rouba fatia de mercado simplesmente por isso. Por já ter nascido com a centralidade no cliente. Faz muita diferença isso. Então, assim, eu acho que poderiam ser alguns recados aí que eu queria deixar. Bom. E acho que só para puxar para o nosso último momento, então, como a gente conversou ali nos bastidores, a gente tem um quadro que chama Bibliotex. A gente está montando uma biblioteca física, inclusive, que vai ser doada para uma organização social. Mas um dos grandes pontos aqui da diretoria, né, é ensinar a gestão e inspirar gestores. E nada melhor do que ter indicações de pessoas que foram bem-sucedidas e são bem-sucedidas nas suas carreiras sobre livros que trouxeram insights ou que ajudaram em alguns momentos críticos das carreiras. Então, a gente queria pedir uma indicação de leitura para você. Tá, eu gosto muito, né? Vou trazer aqui para vocês para ajudar nessa coleção. Tenho muitos livros, gosto. Tá falando que adoro um livro, né? Adoro um livro. Adora livro. 3 livros do lado da cabeceira. Enquanto não acabo ele, não sossego. E já que a gente está falando de IA, eu acho que é legal também a gente ver os vieses da IA. Que a gente sempre é levado a crer, que nem a gente comentou, que tudo é lindo, maravilhoso. Não, tem alguns problemas aí por trás. Então, essa teoria da antítese do IA, a gente pode pegar no livro de uma pessoa que eu admiro muito, que fala de tecnologia, é de tecnologia, mas pensa no negócio em primeiro lugar, que é a Amy Webb. A Amy Webb é super conhecida, super famosa em relação a esse tema, e tem um livro dela que chama Os 9 Titãs da IA, que são as empresas de tecnologia, né? As grandes, famosas empresas de tecnologia, e ela mostra o que está por trás, os vieses dessa questão da IA, as coisas ruins que podem vir para a humanidade se a gente não souber tratar bem essa nova tecnologia.
E ela chega, só dando um spoiler do livro, ela chega até mesmo falar aqueles filmes que a gente via no passado, onde a máquina acabava com o ser humano, extinguia a espécie humana, ela chega a falar isso, da probabilidade, que existe a probabilidade disso acontecer, ela chega a falar isso no livro, sabe? Então, eu acho que é bom a gente ter sempre uma análise crítica das coisas, sabe? Não só aceitar tudo aquilo. Eu ouvi, eu li. A gente virou muito leitor de manchete, né? Sim. Isso me incomoda. Você lê uma manchete e acha que você é especialista naquele assunto. E não estuda, não aprofunda. Muitos de nós, infelizmente, né, com essa velocidade, tempo cada vez menor, a gente pega a página ali do UOL, ali, lê uma manchete e a gente, não, isso aqui eu conheço, eu sou especialista nisso. E isso, para mim, é perigoso, sabe? Então, esse livro mostra uma análise crítica do potencial negativo que a IA pode trazer para o mundo, para a humanidade e para as companhias, e os interesses capitalistas que existem por trás dessa tecnologia. Então, eu acho que é bom para a gente parar para refletir. Super legal. Nem tudo que reluz é ouro. Não, foi incrível. Acho que a gente poderia ficar mais e mais aqui quando a gente mistura assuntos que a gente gosta num setor que a gente também adora trabalhar, sempre rende. E com uma empresa que a gente admira muito. Então, de ponta no mercado, né? Então a gente agradece muito a sua presença, aprendemos muito e deixamos um último espaço caso você queira mandar a sua última mensagem. Não, agradecimento, foi muito gostoso, muito bacana, espero que todos que vão assistir gostem e queria agradecer, um agradecimento mesmo a vocês, aprendi muito também com vocês. Nós que agradecemos, eu acho que é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, lembrando que a diretoria é oferecida pela Tecni, um ecossistema de ensino em métodos, tá certo? E também patrocinada pelo Hermes Pardini, há mais de 65 anos cuidando bem da nossa gente. É isso. Até o próximo episódio. Fechamos a pauta? Fechamos a pauta da nossa diretoria. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.